Estamos de volta mais uma vez aqui com o nosso NevaCast, nosso programa especial do projeto de extensão do Neva para o Mundo, para contar muitas histórias, trocar uma ideia sobre o que acontece aqui no nosso campus São Gabriel da nossa Universidade Federal do Pampa. Não se esqueça que esse aqui é um evento patrocinado pela nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unipampa e também com apoio das agências de fomento CNPq, CAPES e FAPERGS. E hoje, de novo, aqui embaixo, convidado especial, vem aqui pra baixo, vem o piloto junto, né? Mas não, cara, é porque deu problema na técnica de novo, então a gente tem que sempre fazer essa brincadeira de dança das cadeiras. Mas aí, hoje eu vou contar um pouquinho aí de uma área muito especial aqui do nosso campus, São Gabriel, com um convidado muito especial que tá aqui do meu lado, tá? Que vocês já vão conhecer. Mas primeiro, ele, a mente maquiavélica por trás desse projeto. Rafael Matiello, contigo aí, bicho! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um NevaCast. Já não sei mais qual é o número de novo, é 12, 13... Ah, meu Deus do céu. Organização é tudo, né? Hoje nós temos aí o nosso convidado especial, o professor Frederico, aqui do Campus São Gabriel da Unipampa. Vamos bater um papo, conhecer um pouco do que ele trabalha, como é que funciona aqui o grupo de pesquisa dele, os orientados, as pesquisas que ele vem realizando. Então, passar aqui para a Cris para dar o bom dia dela. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Muito bem-vindo, Fred. Hoje, então, a gente tem um convidado especialíssimo, que nem o Rafa e o Felipe já comentaram. E vamos conhecer um pouquinho do teu trabalho, essa área de atuação que é tão instigante, tão interessante aqui no Campus São Gabriel. Então, te apresenta para os nossos ouvintes. Quem é o Frederico? Conta para nós. Bom, saudações a todo mundo, né? Eu quero, além de saudar todo mundo, começar agradecendo ao convite por poder estar aqui hoje compartilhando um pouco do que a gente faz. É um prazer, né? Eu acho que a gente faz muito pouco da nossa divulgação, então essas oportunidades elas são importantes, né, para a gente poder mostrar um pouquinho do que a gente às vezes faz um trabalho mais escondido no laboratório que não chega tanto na população, né, porque muitas vezes se transforma em dissertações, em teses e em artigos científicos, mas a população em geral muitas vezes não tem tanto acesso, né, por culpa nossa, por falha nossa. Então, meu nome é Frederico, sou professor da Unipampa desde 2008, né? Minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou da região das Missões, da Grande São Luís Gonzaga, sou filho de produtor rural, fiz escola técnica agropecuária, né? Depois agronomia, e a minha pós-graduação, então, eu fiz na parte de solos, com ênfase em fertilidade do solo e manejo e conservação do solo. Então, eu fiz a minha formação de graduação na UFSM, em Santa Maria. Depois, na URGS, meu mestrado e doutorado, com uma experiência de doutorado de sanduíche na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. E aí, então, quando eu vim para cá, na Unipampa, né, eu vim para trabalhar justamente com fertilidade do solo e manejo e conservação, onde de lá para cá, então, a gente tem tentado desenvolver basicamente duas linhas de pesquisas, né, que uma é mais voltada à parte de manejo do solo visando o fluxo de gás de efeito estufa, mitigação do potencial de aquecimento global, e a outra, então, mais voltada à nutrição de plantas, principalmente plantas perenes, né? Então, não sei se é para mim seguir falando, como é que é, se vocês querem... Aqui, ó, aproveitando então, pessoal, é legal essa história do Fred, que é um cara que tem uma gama de ações que ele faz de sua formação, mas tem muita coisa que ele faz que não é exatamente a formação dele, que ele vem contribuindo muito para a ciência, principalmente para a ciência do solo aqui do Campus São Gabriel, tá? E é interessante ele falar das suas origens, que essa é muito importante até para a própria sinalização de que ele identificou coisas durante sua carreira que tinha a ver muito com as suas raízes e que ele vem contribuindo hoje, não só com essa linha de pesquisa, mas também com outros projetos aqui, que a gente vai falar logo em seguida. Mas antes de ele continuar essa historinha, ele me disse aqui em off que ia contar uns podres, meu. Eu quero ver depois se ele vai contar mesmo meus podres, para todo mundo ficar ouvindo aqui no nosso NevaCast. Que é isso que é legal, né? A gente trazer muita cultura, informação, trazer um baitaca para tocar. Não pode tocar baitaca? Não pode tocar baitaca, mas pode ter sim informação científica. E agora sim, Fred, pode continuar. Desculpa te interromper. Ele tá preocupado com isso, gente. Tá preocupado com o que o Fred pode falar aí. Na verdade, ele me tomou o microfone já quando eu disse que ia falar das histórias dele. Então, eu acho que eu vou me moderar. Vou ser parcimonioso. Fique à vontade. Bom, então, para falar um pouco das nossas pesquisas, né?
Nós, desde o meu mestrado e doutorado, então, teve um foco muito grande em aliar a questão de produção com conservação e sustentabilidade, né? Então, há um bom tempo se fala sobre toda a temática a relação que existe entre a produção primária, a agricultura, com o sequestro de carbono, né, com o potencial de aquecimento global. E então, quando nós chegamos aqui, né, e começamos a desenvolver nossas pesquisas, eu saí um pouco da agronomia para entrar mais na parte de engenharia florestal, né, e começamos a trabalhar com eucaliptos, com acácia, com florestas plantadas, onde a gente conseguiu dar sequência a uma linha de pesquisa que vinha sendo desenvolvida pelo meu orientador, o professor Cimélio Bayer, lá da URGS, com gases de efeito estufa em áreas agrícolas, acrescentando um pouco o componente arbóreo, né? Então a gente teve alguns estudos de longa duração, né? Para a época, 3 anos de coletas em 2 áreas de eucalipto, mais uma área de acácia, onde a gente conseguiu mostrar um monte de coisa interessante, né? Então, por exemplo, a acácia sendo uma leguminosa e fixando biologicamente nitrogênio, junto com os rizóbios, né? Nós verificamos que ela tem uma ciclagem muito fechada e que não emite óxido nitroso. Então, assim, são coisas que foram aos poucos acrescentando dados que são importantes para os inventários de fluxo de gases, né, que são feitos pelos países que fazem parte das partes, né, dos COPs. Então, junto com isso, todo o balanço, né, que é feito em relação à mitigação de gases com essas florestas plantadas, que antes se dava ênfase muito em relação ao sequestro de carbono na biomassa, mas na verdade o potencial de aquecimento global ele é um balanço de várias coisas, onde entra como é que essa floresta que eu estou inserindo aqui no Pampa ela afeta, por exemplo, o fluxo de metano do solo, né, já que o solo pode ser um removedor de gases de efeito estufa da atmosfera ou um emissor, e tudo depende de como a gente maneja e trata o solo, né? Como é que ele afeta a dinâmica da matéria orgânica do solo, que é um componente importantíssimo do carbono, né, no planeta. Então, a gente tem muito mais carbono no solo, por exemplo, do que na atmosfera na forma do CO2 e do que da biota, constituindo seres vivos na superfície do solo. E isso muitas vezes a mídia não mostra, né? Mas é um carbono que não é um carbono inativado, como se a gente pensar assim, de 2 fontes de carbono que estão lá registradas historicamente. Tem lá aquele que está fora do ciclo, como por exemplo o carvão e o petróleo. Isso. Esse carbono do solo que está falando é um carbono ainda que está no ciclo. É o carbono que está na forma de humus, na forma de matéria orgânica naquele primeiro metro de solo da superfície. Então ainda está na ciclagem do ciclo do carbono, faz parte do ciclo ainda, tá? Isso. Está disponível, então. Porque o carbono do petróleo, pessoal, ele não está disponível, ele está fossilizado, ele é um registro histórico, que a gente explora comercialmente para a geração de energia, né? Eu estou falando sem microfone, então vocês não estão ouvindo nada. Não, está ouvindo tudo, pode ser que você está pegando bem direitinho. Esse microfone é bom, o microfone é bom. Então, isso é interessante porque tem o carbono que está no ciclo e o carbono que não está no ciclo, e é isso que ele, nas suas pesquisas, trabalha nessa dinâmica, né, da disponibilidade dos gases que carbono, todo mundo sabe, é um dos principais, ou se não o principal, né, constituinte dessa nossa camada protetora, né, que gera, né, guarda o calor do nosso planeta, que se não tivesse essa camada de carbono, né, na atmosfera, todo o calor que a gente receberia automaticamente teria ido embora para o espaço. Perfeitamente, Felipe. Então, na verdade, se não houvesse esse efeito estufa, né, nós provavelmente não teríamos vida no planeta, e o planeta seria no mínimo 15 graus mais frio do que é na temperatura média, né? Então, essa matéria orgânica desse primeiro metro de solo, ela é um componente que, como eu disse para vocês, tem muito mais carbono do que na biota e na atmosfera, e ao mesmo tempo é um carbono que é sensível ao nosso manejo. Se a gente faz uma mudança de tipo de uso do solo ou uma prática de manejo, né, por exemplo, vou mudar do campo para a floresta, da floresta para a agricultura, ou se eu faço uma lavração do solo, tudo isso vai estar afetando quanto eu tenho de carbono sequestrado na matéria orgânica, né? Então, posso ter perdas ou posso ter ganhos conforme o que eu faço. Então, normalmente, quando a gente lavra o solo, a gente faz com que decomponha muito mais rapidamente a matéria orgânica do solo, e a gente diminui o estoque. No momento que eu passo a
cultivar uma cultura que tenha maior taxa de aporte anual de carbono ao solo pela fotossíntese, eu tenho a tendência de aumentar a quantidade de matéria orgânica e de carbono sequestrado ali. E isso tudo começou a ser utilizado, inclusive, em mercados de desenvolvimento limpo, né, dentro dos créditos de carbono. Né, já existiram vários locais que houve remuneração de produtores rurais porque fizeram um manejo melhor e conseguiram acumular por hectare tantas toneladas de carbono. A questão da rotatividade de culturas e toda essa... Então tem muita coisa associada nisso, né, Fred? Isso, e também, além de ter muita coisa associada, tem muita coisa que vem sendo elucidada e que ainda é lacuna, né? Porque a gente tem um potencial grande de mitigação. Imagine, para vocês terem uma ideia, 1 hectare de solo degradado, né, se ele for recuperando a quantidade de matéria orgânica dele, em média, aqui no sul do Brasil, essa recuperação, a gente tem dados de pesquisa que pode ser recuperado mais ou menos em 25 anos, acumulando em média mais de 1 tonelada de carbono por hectare, ano. E essa 1 tonelada de carbono, se for fazer a média de emissão de gases pelos veículos, mitigaria, por exemplo, 4 veículos, a emissão de 4 veículos anuais em 1 hectare. E nós temos milhares de hectares no Brasil que poderiam ser recuperados. Para poder entrar nessa conta e dar o balanço, o equilíbrio. Que incrível isso, Fred. Realmente, a gente não tem muito essa noção até que alguém nos fale, né? Porque isso não está na mídia. Né? Como tu mesmo comentaste, não está na mídia. A gente não vai encontrar em veículos de grande acesso para a população esse tipo de informação. Né? Fred, a qual grupo de pesquisa hoje tu está vinculado e qual é o foco específico das pesquisas que está sendo realizado lá dentro? Perfeito. Nosso grupo de pesquisa, então, nós temos o grupo de pesquisa aqui do LabCef, na Unipampa, né? Que o LabCef é o laboratório... Sempre lembro em consideração que as pessoas não entendem o que significa as siglas. Então é o Laboratório de Análise de Solos e Ecologia Florestal. Né? Então, nesse laboratório a gente faz as nossas principais análises, né, de solo, de água, de tecido vegetal, de materiais, de resíduos orgânicos, né? E nosso grupo, então, ele interage com alguns outros grupos, né? Nós já tivemos interação forte com o pessoal do NEVA, né? Nós depois temos... a gente vai fazer um parênteses para falar um pouquinho dessa experiência, mas depois a gente fala mais específico. Nós mantemos uma interação forte ainda com o pessoal da Somalca, que é o laboratório lá onde fazem as análises de gás de efeito estufa lá da URGS, coordenado pelo professor Cimélio, né? Participamos de um INCT também coordenado pelo professor Cimélio atualmente e de um projeto RITS-FAPERGS, que também está associado com a adaptação da agricultura a essas mudanças climáticas, né? Então, ao longo dos anos, a gente interagiu com outros grupos. Nós temos uma interação também bastante ativa com o pessoal da UFSM, com o professor Thomas, com a utilização de micro-organismos benéficos para a produção agrícola, né? Que é o uso de bioinsumos na agricultura tem sido uma das febres do momento na pesquisa, né? Porque existe um potencial que já vem sendo explorado com as leguminosas, mas tem muito mais coisas que podem ser ainda melhoradas, né? Tanto que hoje a gente não fala mais só em inoculação, a gente fala em co-inoculação com micro-organismos benéficos. Alguns desses micro-organismos eles têm potencial de favorecer produção de hormônios vegetais para crescimento, alguns agem na questão de solubilização de fosfatos, ou seja, eles disponibilizam para a planta alguns nutrientes que estão no solo que a planta por si só não conseguiria aproveitar, né? Então existem diferentes frentes. E o nosso grupo ele interage também com o pessoal então do professor Thomas, principalmente ali na UFSM. E temos tido algumas colaborações mais eventuais, né? Mas essas seriam as principais. Só fazendo um parênteses aqui, ó, ele falou algumas siglas de novo, né? INCT é um grande programa de fomento que existia da formação de Institutos Nacionais de Tecnologia, tá? De Ciência e Tecnologia, INCT. Então tem vários desses geridos por diversas universidades, e o professor Frederico participa desse em especial lá com a URGS e também de outros convênios de outras agências como esse da FAPERGS, que falou que são grandes grupos que trabalham, porque a ciência a gente não faz só nós, a gente faz com colaborações, tá? Então, fique bem claro que o professor Frederico é cheio de colaborações bem legais, por sinal.
Fred, tu comentou então todas essas linhas de pesquisa, essas áreas de atuação, né, super instigantes e envolventes. Tu comentou então dentro dessas parcerias, que também teve parceria com o Neva. Conta um pouquinho então como é que foi essa tua vivência, de Antártica e o trabalho, então, porque a gente sabe toda a questão também ambiental, climática lá na Antártica, e tu atuou diretamente também relacionando a isso nos teus estudos. Então fala um pouquinho dessa experiência e do teu trabalho lá pra gente. Obrigado pela pergunta, Cris. É sempre um prazer, né, poder falar, relembrar um pouco de alguns estudos que foram feitos juntos, né, em colaboração com o grupo. Na verdade, nós começamos essa colaboração numa primeira tentativa de se avaliar metano e óxido nitroso em fluxos em solos de gelo da Antártica, né, na parte da Antártica Marítima. E desde esse primeiro acampamento, a gente depois voltou para lá mais 4 vezes, né? Onde a segunda vez foi com a dissertação da Ângela, que era colega da Cris, né? Depois teve a oportunidade também do Matiello participar junto lá numa tentativa que a gente fez de fazer um ano muito atípico, coleta, né? Maior, cujo ano muito atípico, cujo ano dessa Antártica da área de degelo não degelava, né, Matiello? Mas a experiência que eu tenho da Antártica, foi extremamente enriquecedora em todos os sentidos, né? Na parte pessoal, na parte profissional, a parte da linha de pesquisa de gases, né? A gente pode ver assim que os processos que ocorrem, né, no consumo, na geração desses gases no solo, lá na Antártica, eles ocorrem de forma muito distinta, né? Muito mais do que nós imaginávamos. E que a gente tem, então, muito ainda a aprender em relação a isso. É uma linha de pesquisa que ainda tem um grande potencial a ser explorado, porque nós temos lá na Antártica locais que são os hotspots de emissão de gases, onde está muito atrelado ao fluxo, aos ciclos do carbono e do nitrogênio em relação à vegetação e aos animais existentes, né? Mas nós temos também uma boa parte da Antártica Marítima que tem pequena participação de vegetais e animais, mas que tem uma importância grande nesses fluxos. E aí, então, a parte microbiológica, né, do solo, associada com a questão de drenagem, com a questão de salinidade, com outros fatores secundários, também podem ser um componente importantíssimo nessa dinâmica desse fluxo de gases. E com as mudanças na concentração de gases atmosféricos, mudança no clima, né, a gente tem ainda muitas perguntas a serem respondidas de como é que isso vai se comportar, já que esses processos são processos não lineares, né? Então, como qualquer processo não linear, à medida que aumenta o nível de um sistema ou diminui, a gente tem propriedades emergentes daquele nível do sistema. Então, na área de pesquisa, a gente tem uma vasta área a pesquisar. Show de bola, Fred. Mas, então, né, vê como a gente saiu daqui de Santa Maria, né, com a tua formação inicial, passou pela URGS, veio para a Unipampa, foi para a Antártica, vê como a ciência nos leva, né, a caminhos, foi para a Flórida, né? Foi para Barcelona. E assim, considerando essa tua trajetória, então, Fred, conta para nós qual é a tua experiência mais marcante, assim, mais inusitada durante toda a tua formação e que te realmente fez, opa, que legal que eu estou nessa área. Essa pergunta ela é capciosa, porque, na verdade, são várias experiências, né? Mas... O que te marcou mais, então, assim, de todas? Cientificamente? Cientificamente. E eu acho que foi o meu ingresso na pós-graduação. A partir do momento que começa a ter participação como orientador, né, no mestrado, no doutorado, é um sentimento de que tu te tornou um orientador de alguém. É que são vários momentos marcantes, mas eu acho que a orientação, a defesa de tu estar formando recursos humanos e tu vê que os teus recursos humanos, né, eles te dá um orgulho tão grande que eu acho que assim, ó, não que a graduação a gente tem um fator de impacto, né, em cima da formação de recursos humanos muito grande. E eu lembro sempre que uma vez eu vi uma palestra de um grande pesquisador de solos que é reconhecido mundialmente,
que ele ia falar justamente sobre o fator de impacto das revistas, e ele disse: meu maior fator de impacto, ele não é aquele artigo publicado numa revista que tem fator de impacto 15. O meu fator de impacto é o recurso humano que eu estou formando. E esse orgulho de estar formando recurso humano, eu acho que se eu pudesse generalizar, eu acho que é a coisa mais importante, né? Porque, inclusive na palestra, ele até fez um cálculo, né? Que se os orientados dele de pós-graduação, se os alunos dele de graduação perpetuassem alguma coisa boa que ele passasse em 3 gerações, o fator de impacto dele ia ser atingir 1 milhão de pessoas com aquilo ali. Né? Contando tantas turmas por ano, e aí nas gerações dos orientados deles, formando novas gerações, né? Então, acho que esse é o sentimento mais importante que me impactou ao longo dessa formação. E isso que nos motiva. Tu vê como é legal isso, né, Fred? Nós acabamos de passar aí o dia do professor, né? Dia 15 de outubro. Acabamos de passar por ele. E tu vê como a gente tem... me arrepiou todo esse teu relato, né? Como essa questão do estar professor, né? Do fazer o papel de orientador, de levar o recurso humano, que é o nosso papel principal enquanto universidade, né? A gente fica... porque tem que passar conhecimento, gerar conhecimento. Mas o recurso humano ainda é, e eu espero que se mantenha, nosso maior... patrimônio que nós vamos deixar, né? Se tu me permite só complementar uma coisinha, Matiello. No primeiro semestre que a gente teve aula presencial depois da pandemia, eu tive numa sala de aula um estudante que ele relatou que tinha perdido 8 pessoas na família. Aí eu pensei cá comigo, eu preciso hoje dar a melhor aula da minha vida, cara, porque eu preciso motivar essa gurizada, né? E aí tu busca força e toca a ficha, faz o que tu consegue, né? Mas esse também é um papel nosso academicamente. Eu trouxe o microfone agora que eu quero falar mais pausadamente, falar que é coisa séria, né? Não precisa gritar. Esse é um papel nosso também, como formação de recursos humanos, também formação de cidadãos, né? Então, a gente vê que a pandemia nos foi um desgaste muito grande, né? Onde a gente teve uma briga muito constante de mídia e também filosófica, ideológica, e que, por sorte, graças e mérito, a ciência prevaleceu, tá? Mas ainda as coisas ainda não estão totalmente esclarecidas. Tem muita gente que não vê tão bem, muitas vezes, o trabalho que as universidades trazem. Eu queria, então, pegar esse gancho e trazer algo muito interessante que eu tive o prazer de acompanhar junto com o Federico, né, que a gente tem uma ação conjunta dentro de uma formação de recurso humano, que é ajudar a estabelecimento de uma cultura muito interessante aqui na nossa região do Pampa, né, que é a cultura das oliveiras, tá? Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós, né, o estado da arte, o que a gente pode melhorar e como que a gente, como cientista, pode ajudar também a trazer esse benefício para o produtor, para a cultura, para outras ações do ponto de vista econômico e social, que isso é muito importante, porque gera renda, gera emprego, gera também divisas e gera, né, uma ascensão social, né? E pode falar um pouquinho também de como que a biologia molecular pode nos ajudar isso, que é a nossa interseção foi essa. Tá, Fred, por favor. Perfeito. Obrigado, Felipe. Na verdade, né, junto com a questão mais de manejo, conservação e ambiental, a gente vem desenvolvendo, então, uma linha de pesquisa em relação à fertilização de culturas perenes, que eu disse para vocês. Então, nós começamos com florestas arbóreas plantadas, né? E a partir de 2015, né, eu tive uma orientada minha que me desafiou a começar a trabalhar com oliveira, quando a gente tinha ainda, na época, uma área muito incipiente de plantio, né? E a partir de então a gente abriu essa linha de pesquisa e não parou mais, né? E a oliveira, existem 2 culturas frutíferas que vêm crescendo em área ultimamente, né, significativamente, que são a nogueira e a oliveira no sul do Brasil. E a oliveira, a cadeia olevícola tem crescido como um todo porque ela está crescendo de forma mais uniforme, né? No início houveram tentativas mais esporádicas que, por talvez ser mais esporádico ou mais isolado, não deu tanto certo, mas a oliveira está com um potencial de crescimento muito grande ainda na região, né? Para ter uma ideia, nós temos hoje um pouco mais de 6 mil hectares de área plantada, onde a gente teve recorde de produção de azeites nesse último verão, mas o nosso recorde, ele abastece nem 2% do consumo nacional de azeites de oliva. E o azeite de oliva produzido aqui,
né, ele é um azeite que tem mostrado uma qualidade altíssima. Ele é premiado, inclusive, né? Com muitos prêmios. Na micro-região, não vou falar na mega, mas na micro-região, ele tem sido premiado na Espanha, na Europa em geral, né? Isso. Então esse é um diferencial grande, porque os azeites importados eles vêm para cá na maior parte das vezes para ser embalado aqui, já não tem aquele frescor que é importante para o azeite, enfim. Mas nós temos uma área aqui no Rio Grande do Sul, segundo o zoneamento agroclimático, né, que a gente pode expandir isso para mais de 1 milhão de hectares de oliveira. E o Brasil ele é um dos principais importadores de azeite. Então nós temos um mercado favorável e nós temos área para produzir, né, com clima e solo favorável. No entanto, nossa produção ela começou mesmo a partir da última década, né? Então muita coisa é novidade com a oliveira. Então para nós, né, embora a oliveira seja um cultivo milenar, a maior parte dos resultados de pesquisa foram obtidos na região do Mediterrâneo e na região oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, onde a gente tem nessas duas regiões um clima árido, semiárido, solos calcários e uma condição então totalmente diferente da nossa. E a nossa tecnologia hoje que a gente aplica ainda é do Mediterrâneo. Então o que a gente usa para escolher manejo de fertilidade, para escolher manejo de pragas e doenças, para a gente escolher podas, né? O pacote inteiro de manejo da oliveira é muito baseado ainda em resultados de pesquisa desses locais. E a gente precisa fazer um ajuste fino em relação a isso para a nossa situação. Então imagine, antigamente, puxando brasa para o meu assado de adubação, né? A adubação ela visava... Isso. A adubação era muito feita em relação a tu aumentar a produção, né? Só que a gente tem, junto com o aumento da produção, a gente precisa tentar evitar a alternância de anos com e sem produção, para ter uma produção mais estável para os produtores. A gente precisa associar tudo isso com qualidade do azeite, né? Porque o azeite de oliva ele tem esse viés muito forte com a questão de saúde, né? E junto com a saúde, a gente tem a possibilidade também de produzir azeites que sejam biofortificados, um produto diferente com valor agregado, que seja mais benéfico à saúde ainda, se a gente conseguir manejar na adubação nutrientes que a gente sabe que estão escassos na dieta humana. E podem ser incorporados ao azeite. E que podem ser incorporados ao azeite. Muito legal. Então, nós temos... Depois eu falo da molecular, Felipe. Mas nós temos trabalhado, então, bastante... No início, a gente começou tentando ver quais eram os principais gargalos, né, para a gente melhorar essa adubação, onde a gente identificou vários deles e geramos, no início, muito mais perguntas e respostas do que respostas, né? Sim, faz parte. Isso é o que move a pesquisa, né? A pesquisa é feita de perguntas, né? E então a gente foi identificando e tentando trabalhar com os principais problemas, onde no início o boro foi o carro-chefe, porque a gente viu que era o que estava mais limitando em várias pomares da região, né? Depois passou a se atuar também em outros nutrientes, e aí a gente começou a trabalhar com um enfoque maior na questão da qualidade do azeite. Então, dentro desse manejo nutricional, existem técnicas clássicas de fertilidade para a gente calcular as melhores doses para aplicação, mas existe também algumas possibilidades inovadoras, né, como é o caso da biologia molecular. Então, por exemplo, para mim estabelecer uma melhor dose de um nutriente, eu posso ir aumentando as doses num experimento e ir avaliando a produção e avaliando a qualidade do azeite. Só que antes da planta começar a diminuir essa produção, ou a diminuir a qualidade do seu azeite produzido, ela vai sofrer algum estresse que muitas vezes a gente não consegue quantificar. E aí, então, através da identificação de genes que sejam genes ligados a algum mecanismo biológico, né, esses genes eles podem manifestar esse estresse de forma que a gente quantifique antes de a planta ter a manifestação na produção, né, que é o que a gente chama da fome oculta da planta. Então, essa fome oculta, se nós conseguíssemos identificar com
com antecedência, a gente poderia prevenir e remediar melhor, né, do que se fosse com técnicas clássicas. E aí, dentro dessa linha, né, a gente fez uma parceria na última tese, última orientada minha que defendeu tese. Né? Vanessa, abraço. A Vanessa Rosseto, né, que é colega nossa, inclusive da Unipampa, lá de Bagé. E nós temos um trabalho que está sendo desenvolvido com a aplicação de selênio em plantas, que visa também esse foco da biofortificação. Porque nos últimos tempos a gente teve uma diminuição muito grande na dieta, principalmente em relação a vitaminas em geral, mas também alguns nutrientes essenciais para a nossa saúde, que são preventivos de doenças, que reforçam o nosso sistema imunológico. Entre eles tem 3 principais, que são o zinco, o magnésio e o selênio. Então o selênio ele pode ter uma dupla finalidade dentro da oliveira. Ele ajuda a planta a que a planta resista melhor a estresses bióticos e abióticos, principalmente estresse de falta ou excesso de água, né? Nós temos tido anos chuvosos e anos secos se alternando. E o selênio, então, se ele for biofortificado no azeite, ele é um componente extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente ingere o selênio numa forma de alimento, ele é melhor utilizado pelo nosso organismo do que um complemento vitamínico. Aqueles né? de A5, sabe? Isso. Não vou nem falar a marca disso mesmo. Isso, exatamente, porque a especiação desses nutrientes ela vai afetar nosso uso. Então, essa tem sido uma pesquisa bem interessante também, né? Uma linha de pesquisa dentro de nutrição de oliveiras que a gente tem ficado bem feliz, porque está conseguindo contribuir, né? Dentro dos nossos pequenos passos, mas contribuições que têm feito o pessoal melhorar o seu manejo. Que legal, muito legal mesmo. Todos esses estudos, essas descobertas que vocês têm feito, super interessante essa parte, então, agora, do enriquecimento desses azeites, toda a questão também visando a saúde, que tu falaste, né? A gente absorve melhor quando um alimento. E aí tem um outro agravante também, né? Que um azeite é um composto lipídico, diferente, a absorção celular é bem diferente num composto lipídico, é muito maior. Então, é muito interessante essa área. Fred, então, para uma palavra final assim tua, o pessoal que tem interesse nessa área, que ficou super instigado com teu campo de atuação, que mensagem tu tem para os nossos ouvintes que quer entrar, que está ingressando agora, ou que tem interesse em ingressar nessa área? O que tu pode dizer para eles? Bom, eu acho que o interesse é o ponto de partida, né? Eu acho que da nossa parte, eu queria deixar bem claro aqui que a gente tem portas abertas aqui com o nosso grupo de pesquisa, né? Cada vez mais a gente busca interagir, busca abrir portas para que o pessoal interessado, tanto estudantes como gente de fora, interajam conosco e que a gente possa, né, de alguma forma, prestar nossa contrapartida para a sociedade, né? Então, acho que não sei se vai ficar os contatos junto ali do podcast. Lá aqui embaixo, algum lugar, ó, ali, assim, ó, aqui, ó, a gente vai botar o QR Code aí com as redes sociais, com os links. Isso. Então, quem quiser te procurar aqui no campus São Gabriel, na nossa Universidade Federal do Pampa, onde é que te encontra? Perfeito, me encontra aqui na minha sala 313, né, aqui no prédio administrativo. A gente tem um laboratório no 119, anexo do NEVA, né? Mas tem o nosso Instagram do laboratório, né? Que vai estar ali. E temos o Facebook também, mas o nosso e-mail, o contato mais direto, também pode entrar em contato sem... Coloco tudo nas descrições aqui. Para quem nos assiste no YouTube e quem não está só no podcast, no Spotify, vai para o YouTube e vai estar lá na descrição do fixado. Tá? Isso, se houver alguma demanda, né, por parte de produtores que queiram, né, interagir, se quiserem que a gente leve de alguma forma nossos resultados. Você que produz algum tipo de... trabalha com alguma cultura que precisa de alguma análise do ponto de vista agronômico, solo, bioquímico, pode procurar aqui o Fred, ele tem expertise e pode ajudar vocês. E quem sabe a gente não faz aí uma associação de pesquisas que pode contribuir mais, assim como foi com a Oliveira, para outras culturas que estão vindo surgindo aí na nossa região do Pampa. Perfeito, e eu acho que é importante deixar
o agradecimento a todas as pessoas, né, os produtores que nos abriram portas, que a gente só fez muito dessas pesquisas por causa da interação com eles, né, os órgãos de fomento, a instituição, né, a própria Unipampa. E não dá para deixar de dizer também que esses recursos de fomento, eles são sempre bem-vindos nas interações, né, porque tem sido uma luta para vocês sabem muito bem, né, que não é fácil da gente conseguir esse fomento, e pesquisa de qualidade precisa de fomento. Quer fazer pesquisa boa, tem que gastar, não por gastar, porque tem que aplicar recursos de forma pesada para poder gerar resultados importantes também. E para a juventude em geral, né, eu vejo assim, ó, uma mensagem, né, que a Cris pediu, eu vejo que a gente tem um potencial muito grande, né, de explorar essa parte nossa que nós temos aqui do campus, tanto na parte de conservação de recursos, quanto na parte de produção, porque cada vez mais vai ser cobrado, né, que haja o nosso grande desafio é aliar a sustentabilidade, a preservação dos recursos com produção, né? Nós temos uma população crescendo que precisa ser alimentada com qualidade. Cada vez mais o produtor vai precisar, né, de selos verdes, né, de certificações que exijam que possam fazer com que o produto dele tenha mercado, né? Principalmente em nível de exportação de produtos, né? Muitos países exigem esse tipo de certificações, né? Exato. E ao mesmo tempo a gente tem tanto local degradado que vai precisar ser recuperado. Nós temos uma responsabilidade do solo com a manutenção de água, de ar muito grande, de biodiversidade. Então eu vejo que a gente tem que pegar essa condição nossa de hoje, que talvez seja um limão azedo, para fazer a limonada, porque é um nicho de mercado muito favorável para quem trabalha com a parte de biologia, para quem trabalha com zootecnia, com floresta, com agricultura, né? A gente precisa associar e fazer um uso racional dos recursos. Então, acho que nosso campus ele tem um potencial muito grande para quem está procurando delinear o seu futuro, né? E eu acho que deve ser visto com carinho. Se alguém tem esse interesse, nós estamos de portas abertas. Maravilha, Fred. Muito obrigado. Então, só uma última mensagenzinha. Tu ficou de contar uma historinha desse aqui, ó. Agora os podres e tudo. Eu tirei de novo, porque eu quero que ele conte todos os podres, para você que não escuta no nosso podcast, saber que eu sou ilibado, não tenho nada contra mim. Vai lá, Fred, fala meus podres. Na verdade, a gente tem uma máxima lá, assim como lá em Vegas, né? O que aconteceu em Vegas fica em Vegas. Na Antártica é a mesma máxima. Eu vou te salvar dessa, Felipe. De onde passou. É isso aí. É porque eles não tem nada para falar de mim, nada, zero, é por isso. Muito obrigado, Fred, por participar com a gente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui hoje. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, obrigado pela audiência. Não esqueça de seguir o Neva nas redes sociais, NevaCast, o Neva TV e o Neva no Instagram e também o LabCef. Muito obrigado. Gente, muito obrigado aí. Espero que tenham gostado e teremos muito mais informação importante. Obrigado, Federico. Muito mais informação. Não percam, os próximos episódios vão ter muito mais coisas legais para te ver, tá? Pessoal, muito obrigado. Forte abraço. Nos vemos por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.